Fala galera, no vídeo passado eu mostrei para vocês como que eu produzo pontuações por item de avaliação usando planilhas e produzo pontuações de cada avaliação para os alunos usando o Google Planilhas. Disse para vocês que eu uso Plickers para fazer a coleta de dados de avaliação de múltipla escolha e o quanto isso me facilita na hora de corrigir as atividades e mandar resultados para os alunos. Nesse vídeo aqui eu já quero mostrar para você como que eu importei as respostas do Plickers para dentro da minha base de dados. Porque isso foi uma coisa que eu não falei no vídeo anterior de propósito, porque é uma parte que ia demorar um pouquinho mais para explicar. Na verdade não vai demorar, mas como já estava grande o vídeo, eu estou gravando esse outro aqui só para explicar isso. É assim que inicialmente a planilha fica, como eu tinha mostrado no vídeo passado. Você tem o nome dos alunos, o nome deles, o sobrenome deles, e você tem as colunas de cada item, beleza? É essas aqui que me importam. Essas aqui, A1, A2, A3, A4 e assim. O resto não me importa muito não. Eu quero a coluna de nome e as colunas de resposta, beleza? E aí uma coisa importante, gente, que a gente começa a aprender quando a gente lida com manipulação de bases de dados. Toda vez que você vai fazer alguma coisa que você necessite futuramente juntar bancos de dados, que é o que eu faço o tempo todo, juntar a base de dados do Plickers com a minha base de dados, eu poderia simplesmente pegar essa base de dados, baixar, importar ela no R, né, que é o software de programação, fazer a junção lá e fazer tudo que eu quero fazer lá. Mas eu prefiro já deixar os bancos de dados juntinhos antes, porque às vezes eu quero ver uma coisa muito mais rápida ali na aula, eu já tenho todos os dados numa planilha só, tá? Com raras exceções, eu gosto de ter tudo na mesma planilha de cara, antes de começar a ir para o R, porque as coletas de dados são dinâmicas na escola, né? Não é uma pesquisa que eu faço, termina e acabou. Né? Eu estou sempre coletando informação, então eu já gosto de deixar isso automaticamente coletado pela minha base de dados, para facilitar a minha manipulação depois. Né? Então, o que é importante saber? Os nomes, e mesmo que você faça usando programação depois, você vai ter que fazer isso. Você precisa ter uma chave, uma variável chave que te permita juntar as bases de dados. Se você quer juntar bases de dados. Se você quer juntar duas ou mais bases de dados, você precisa ter uma variável que seja igual nas duas bases de dados para que ela seja a sua chave de ligação entre as bases de dados. Beleza? Para você fazer a junção desses dois bancos de dados, dessas duas bases de dados. Tá bom? Então, o que geralmente eu uso como chave para fazer a junção? O próprio nome do estudante. Poderia ser um código. Eles têm também um código que eu atribuí para eles. Mas eu uso o próprio nome do estudante, porque é mais fácil dele saber o nome dele. E aí, o nome dele, eu junto com o nome dele da outra base de dados. Mas, William, o nome dele não pode ter muita variação, ele pode botar só o primeiro nome, ou só o último nome, um apelido. Pois é. Por isso que todos os formulários que eu elaboro para os alunos responderem, eu coloco a pergunta de nome como sendo múltipla escolha. Então, ele não vai escrever o nome dele no Google Form, ou escrever o nome no Plickers, ou escrever o nome no Cobalt2Box ou no Kahoot. No Kahoot até tem que escrever, né? Mas enfim. Mas onde eu posso permitir que ele não escreva o nome dele e ele marque o nome dele numa lista de opções, eu faço. Porque aí eu garanto que todas as respostas são sempre com o mesmo nome daquele aluno. O Bruno Almeida, sei lá, nem tem aluno com esse nome, tá? Então só para chutar. O Bruno Almeida na primeira avaliação vai ser o mesmo Bruno Almeida da segunda avaliação, vai ser o mesmo Bruno Almeida da terceira. Eu não posso ter Bruno A. ponto na primeira e Bruno Almeida na segunda, porque senão na hora de juntar as bases de dados, o Excel ou o R, ou qualquer software que vai juntar a base de dados, vai entender que Bruno A. ponto e Bruno Almeida são sujeitos diferentes. Então não vai ter correção na hora de juntar os bancos de dados. Então eu tenho que ter nomes idênticos, ok? Então eu tenho que fazer uma questão de nome que seja múltipla escolha, que eu coloque ali os nomes como os alunos estão na minha base de dados. E é exatamente assim que eu falo. O aluno vai responder uma coisa que eu peço para ele, ele marca o nome dele numa lista. Eu já coloco nas opções os nomes de todos os alunos de todas as 3 turmas. Tá? E aí ele simplesmente busca o nome dele lá, já aparece o nome dele, ele marca, faz o que ele tem que fazer e envia para mim. Eu já recebo uma base de dados com os nomes idênticos à minha base e com as respostas que o aluno deu. Depois, para fazer a junção, é muito mais fácil. Tá? Essa é a base do vídeo de hoje. Tem que ter nomes iguais. Aqui eles tinham nomes iguais, ok?
no Plickers, eu já cadastrei os alunos no Plickers com os mesmos nomes que estão na minha base de dados, ok? Então, quando eu faço isso que eu vou mostrar para vocês agora, é possível dar certo. Se eu não fizesse isso, ia dar errado, tá? Então, o que eu tenho que fazer a partir do momento que os nomes dos alunos são iguais à minha base de dados? Eu venho na minha base de dados, crio colunas para as respostas dos alunos iguais àquelas do Plickers lá. Só que eu crio com o nome que eu quiser, tá? Então aqui eu criei Quiz Plickers 18/3/2021/1, que é a questão 1. Aqui é a questão 2. Aqui é a questão 3, aqui é a questão 4, questão 5, tá? O que eu quero? Eu estou dizendo, ó, planilha A, faz o seguinte, busca lá naquela outra planilha quem é esse aluno 2, onde que está esse aluno 2 e qual que foi a resposta dele no item 1. Então o que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que fazer esta função cabulosa aqui em cima, que eu vou aproximar para explicar para vocês tudo que ela está fazendo. Então o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou falando, ó, planilha, faz o seguinte para mim, esquece esse if error por enquanto, tá? Olha para esse VLOOKUP aqui dentro. Essa é a função mais importante. O if error, depois eu explico o que é. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ele vai fazer uma busca vertical, isso que o VLOOKUP faz, da linha, né, da coluna B, linha 2, tá? Ele vai buscar esse aluno aqui. Ele vai buscar esse aluno aqui, tá? Que é o B2. Coluna B, tá vendo? A coluna de nome tá aqui, ó. Coluna de nome, ó, coluna B, coluna de nome, linha 2, beleza? Eu dei esse dólar aqui, porque depois eu vou automatizar isso para todos os itens do Plickers. E se eu não botasse o dólar, ele ia começar a ir para a coluna do lado, ele ia para a coluna C, para a coluna D. Então, como eu quero fixar a coluna B, eu só quero variar a linha, porque eu quero que ele fixe na coluna do estudante e só varie de acordo com o que for descendo na linha, né? Para ele botar linha 3, linha 4, linha 5, para ele buscar cada aluno, mas sempre na coluna de nome. Então, estou dizendo com esse dólar que eu estou fixando a coluna B, que é a coluna de nome, e por enquanto eu estou na linha 2. Mas depois eu vou para a linha 3, linha 4, linha 5, tá bom? Então, eu estou buscando o nome do aluno. Isso é a única coisa que eu disse até agora. Buscando onde, William? A planilha pergunta para mim. Eu respondo, planilha, aqui, ó. Você vai importar um intervalo de busca. É aqui que você vai buscar. Você vai dar a função import range, que está dizendo importar intervalo. Importar intervalo da onde, William? Daqui, irmãozão. Desse link aqui, ó. Que é o link da minha planilha. Tá? Porque a minha base de dados está aqui. Ela poderia estar em outro lugar, mas ela está aqui. Ok? Tá bom, William, mas se é da sua planilha, é qual aba? Aí eu vou dizer depois da vírgula que é essa aba aqui, ó. A aba Quiz Plickers 18/3/2022, que é essa daqui, ó. Que é exatamente a base de dados que eu peguei lá do Plickers e botei aqui com esse nome. Qual é o intervalo? Do A2, aí eu boto essa exclamação aqui para dizer que esse intervalo está dentro dessa aba da planilha e todas estão dentro desse link. Intervalo A2 até o Z201. Por quê? Porque eu quero que pegue tudo, né? Da coluna A, número 2, a coluna Z, número 201. Aí ele vai fazer uma busca completa na base de dados inteira. Por quem? Pelo nome que está em laranja, que eu pedi para ele buscar. Tá bom, William. Planilha falando comigo. Entendi que você quer que faça uma busca vertical dentro desse intervalo de dados. Mas o que exatamente que você quer que eu ponha como valor nessa coluna aqui? Beleza, achei o nome do fulaninho. Mas você quer que eu bote o que aqui? Você vai botar para mim, eu respondo para a planilha. Você vai colocar o valor que ele tiver respondido nesta coluna aqui. Então, o que é essa coluna? Eu criei uma aba. Na verdade, aqui entra um número. Tá? Aqui entra um número. Simplesmente um número. O número da coluna de onde você quer extrair o valor. Então, lá no meu caso, eu não lembro qual é a coluna da resposta 1. Ele não está me mostrando aqui. Mas você vai pegar exatamente o número da coluna da planilha, que é onde você quer pegar o valor. Tá? Então, no meu caso, deixa eu voltar para cá, só para eu ver o número dessa coluna aqui.
Depois eu explico o que é esse contágenes. No caso é a coluna H, né? A, B, C, D, E, F, G, H, coluna número 7. Tá? Eu quero pegar então a informação da coluna número 7. O que era aquele contagens lá? É porque para facilitar o meu trabalho, eu já automatizei essas contagens também. Eu criei essas contagens de cada coluna, porque depois que eu arrastar aquela fórmula para a direita, para ele fazer a mesma coisa para todas as respostas do aluno, ele vai acabar não automatizando essa contagem. Então ele vai botar sempre as mesmas coisas nas respostas. Como eu quero que a coluna H seja a resposta do item 1, a coluna I seja a resposta do item 2, a coluna J seja a resposta do item 3, eu já criei uma coluna chamada contagens aqui, que é simplesmente uma contagem de 1 a, sei lá, um número grande. Tá? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 por coluna. Então, coluna A é 1, coluna B é 2, coluna C é 3, coluna D é 4, coluna E é 5, coluna F é 6, coluna G é 7 e a coluna H é 8. Tá? Então, na verdade, o que eu quero lá é a coluna 8. Vou até contar para ficar certinho. O que eu quero é a coluna 8 para ser a resposta do item 1. Tá? Porque se eu vier aqui contar, ó, eu tenho uma coluna aqui, outra coluna aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que eu quero é a coluna 8, que é a resposta 1 do aluno. Tá? Então, eu já criei uma aba aqui no Planilhas com os números possíveis das colunas. Tá? Então, vocês viram lá que a aba da coluna 8 é a coluna da coluna referente à coluna 8 é a H. Então eu quero que ele vá nessa aba contagens, onde tem números de 1 até não sei quanto, vá na coluna H e sempre na linha 2, porque não sei se vocês viram, mas eu coloquei os números sempre na mesma linha lá. Eu quero que ele fique sempre na mesma linha e faça essa contagem. Por que eu estou fazendo isso? Eu podia ter botado o 8 aqui. Podia. Mas quando eu arrastar essa fórmula da coluna Q para R, esse valor aqui vai manter, o resto vai ficar igual, mas aí eu não quero mais o 8, eu quero 9. Porque é a coluna 9 que traz as respostas do item 2. É a coluna 10 que traz as respostas do item 3. Então eu quero que esse valor ele cresça na medida em que eu jogar essa fórmula para o lado. Tá? Então por isso que eu criei aquela aba de contagens com um número por coluna. Porque como é uma planilha, quando eu arrastar para o lado, ele já vai entender que eu também quero que arraste para o lado aquela contagem lá. Então aqui era o número 8. Quando eu arrastar isso para o lado, vai virar o 9. Quando eu arrastar para o lado, vai virar o 10. Tá? Então eu só estou dizendo para ele aqui que eu quero a coluna 8. Beleza? Esse falso aqui, sinceramente, eu não me lembro o que é. Tá? Mas na dúvida põe aí, se você for fazer isso. Eu não me lembro o que é o falso, não. Então, até aqui você está dizendo o que você quer recuperar para essa célula. Beleza? Então, recapitulando. Eu estou dizendo, planilha A, faz uma busca do nome B2, sempre nome, e por enquanto coluna linha 2. Mas busca nesse intervalo aqui, nessa planilha, nesse intervalo aqui, que está dentro desse link, que é o link da planilha, e bota para mim, se você achar o nome dele, bota para mim esse valor aqui, tá? Então ele vai achar lá, Bruno Almeida, do nosso exemplo. Pô, Brunão, o que tu respondeu, Brunão, na linha 8 aqui do formulário da base de dados? Qual que é o valor da linha 8 da tua base, da base de dados, Brunão? Pô, Bruno, tu botou que é letra D, hein? Então já vou botar lá na outra base de dados, letra D, porque ele está me dizendo para buscar você e colocar a resposta que você deu na coluna 8. Estou vendo aqui que é você, e estou vendo que na coluna 8 tu botou D. Já é? Então vou jogar a letra D lá na resposta da outra planilha. Vou levar para lá, ele vai pegar a resposta e vai levar para cá. Vai importar, import range. Beleza? Ele vai importar essa informação de outro lugar e vai jogar aqui. Tá bom? O que eu estou fazendo com esse if error aqui? Eu estou jogando outro papo para a planilha. Eu estou falando, planilha, olha só. Tu fez a busca, beleza. Mas tem aluno que não fez, filhão. Tem aluno que não fez. Então vai ter aluno que tu vai buscar, vai escavar a terra, vai entrar dentro do vulcão procurando e tu não vai achar o fulano. Porque o fulano não fez. Então na base de dados do Plickers não tem fulano. Mas fulano tem na minha base de dados, porque a minha base de dados é completa. Tem todos os meus alunos. Mas na planilha do Plickers não vai ter o fulano.
Então, tu vai achar um erro se tu buscar fulano. Tu não vai achar ele, tu não vai achar correspondência. Então, o que eu falo para a planilha? Planilha, achou erro, filhão. Diz que é vazio. Então, essa função grandona aqui, ela tá dentro dessa outra função aqui, que é if error. Eu estou dizendo que se isso aqui der erro, ele vai dizer para mim que a resposta é vazia. Porque ele não encontrou a resposta desse aluno. Entende? E aí ele vai dar para mim uma resposta completamente vazia. Então, quando eu dar o Enter, eu vou reduzir aqui para você ver o que acontece. Ó, do que eu dei o Enter, ele trouxe um vazio. Porque, no caso, esse primeiro aluno não fez a avaliação. Então, ele ia dar erro na busca. Ele ia dar erro, mas como eu disse para ele, quando dá erro, botar vazio, ele já botou vazio. Aí, o que eu faço? Eu arrasto isso para baixo. E aí, o B2 vai virar B3. O B2 vai virar B4. Depois vai virar B5. B6, porque ele está buscando o aluno de baixo agora. Beleza, busquei o 7, agora busquei o 8, agora busquei o 9, agora busquei o 10. Sempre botando a resposta daquele aluno, sempre botando o valor referente àquele aluno. Agora apareceu, ó, coluna 8. Sempre colocando a resposta que vai aparecer lá na coluna 8, que é a resposta do item 1. Beleza? Quando eu der esse arrastão até lá embaixo e depois arrastar para a direita, o que ele vai fazer é trocar. Como eu fixei a coluna B, ele não vai trocar o nome do aluno. Ele vai manter o nome do aluno e vai voltar para a linha 2, linha 3, linha 4. Se eu vou para a coluna do lado, continua o B lá. Se eu não botar o dólar, quando eu arrastar para o lado, que é B vira C. Aí ele vai buscar o que está na coluna C, que eu não sei nem o que é, e não vai achar, porque não é isso que eu estou procurando lá. Eu estou procurando o nome, então eu tenho que fixar a coluna B. Beleza? E aí eu arrasto isso para tudo. Se eu não tivesse ancorado isso numa contagem automática, eu ia ter que colocar a cada coluna o número da coluna de lá da base de dados do Plickers que eu quero importar para cá. Eu ia ter que colocar 9 automaticamente, 10 automaticamente. Como eu não fiz isso e fixei no número 2 e deixei a coluna livre, o que ele vai fazer quando eu arrastar para o lado é dizer que agora é a coluna I, lá na minha aba contagens, que é o número 9. Que é a coluna 9, que é a coluna de número 9. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Que é a coluna de número 9. Às vezes mostra, às vezes não entendo. Se eu arrastar para a direita, mais ainda, o I vira J. Porque eu quero a coluna 9, agora é a coluna 10. Entende? Então ele começa a automaticamente trocar as colunas para mim. Porque eu já criei uma aba de contagens e ao invés de botar um número manualmente, eu já botei o número, agora apareceu 10, já botei um número que está lá na aba contagens. Aí eu posso arrastar para o lado, que lá ele vai arrastar para o lado também. Pronto, gente. Com isso, eu importo automaticamente todas as respostas de todos os alunos para a minha base de dados, usando a função VLOOKUP, dizendo para ele qual que é o intervalo, exatamente onde que eu quero que busque, e dizendo para ele qual coluna que eu quero que ele pareie para poder botar o resultado aqui, tá bom? E aí, a partir disso, eu faço tudo que eu falei no vídeo anterior. Crio colunas para gabarito, crio colunas para pontuação por item, que vão dar 1 para o seu aluno acertou e dá 0 para se ele errou e vazio se ele não fez. E depois eu crio uma coluna de pontuação. Tá? Então, o trabalho completo é coletar o dado, baixar a planilha, importar o dado para cá, usando o VLOOKUP, e depois criar coluna de gabarito, coluna de ponto por item e a pontuação geral da avaliação. Tá? E aí, a partir disso, eu tenho uma avaliação feita, corrigida, pontuações dadas, e aí eu posso tratar isso com programação, pivotar essa tabela, transformar o que é coluna em valor, para mostrar para o aluno que naquela avaliação ele acertou a 1, errou a 2, errou a 3, porque aqui os resultados estão nas colunas. Eu posso transformar essas colunas em linhas e mostrar para ele, para aquele aluno especificamente, qual que ele acertou, qual que ele errou. Tá? É isso que eu faço usando programação, que eu posso mostrar depois em outro vídeo. Tá bom? Então, gente, isso aqui eu importei. Uma outra coisa importante. Sorte tua que ficou até o final. Se eu vier aqui, uma coisa que é importante, que pode dar erro se você usar o VLOOKUP, é que caso você não tenha a coluna de nome na primeira coluna da base de dados, pode ser que ele dê erro, tá? A base de dados na qual você quer fazer a busca, a variável que você quer usar como chave para fazer a busca, que no meu caso é o nome do aluno, tem que ser a primeira coluna, beleza? Da base de dados, que ele vai procurar na primeira. Eu já tentei
buscar um nome que estava, sei lá, na coluna F e dá erro, tá? Pelo menos eu não consigo até o momento. Deve ter algum jeito, mas eu ainda não consegui usando o Google Planilhas, tá? Mas eu prefiro deixar já um nome na primeira coluna e mandar ele fazer a busca, porque ele já vai automaticamente na primeira coluna e vai, opa, achei você, Bruno Almeida, qual a resposta que tu deu na coluna 8? Ah, letra D, né? Vou jogar aqui. Aí ele vai passar, beleza, Bruno Almeida, mas e na questão 2, que é a coluna do lado, né? Que é a coluna 9. Qual a resposta que tu deu, Brunão? Pô, letra C já, eu vou botar a letra C lá. Tá bom, Bruno, completei você, vou por de baixo, hein? Aí por debaixo, pô, sei lá, fulana, Marcele Cavalcante. O que você colocou aí na coluna 8? Bruno colocou D, e tu colocou o quê? Ah, tu colocou A, beleza, vai botar o A lá. Entende? Então ele vai buscar cada aluno, cada resposta naquela coluna e vai jogar pra mim na minha base de dados. Gostaram do vídeo, gente? Se você está curtindo esse estilo de vídeo, são coisas que eu acho pouco às vezes, aí eu vou aprendendo em vários lugares e vou aplicando e vai dando certo. Isso automatiza o meu trabalho, reduz o meu tempo. Eu gasto muito tempo estudando isso. Mas aí depois que eu aprendo é muito mais rápido, muito mais interessante, motiva a gente a trabalhar. Quase não trabalho com papel hoje em dia. E se depender de mim, cada vez menos, né? A não ser avaliações discursivas, que eu acho importante o aluno ter a experiência da escrita e produzir as respostas argumentativas também, a gente fazer a correção com calma. Mas o que for automático, como uma avaliação múltipla escolha, não tem por que a gente continuar nesses mesmos processos de coletar, analisar, responder um a um, depois passar para a planilha. Não, eu já consigo coletar virtualmente, produzir uma base de dados virtual, produzir os pontos usando planilha, e dependendo do esforço que eu queira ter, eu consigo fazer muitas coisas legais com isso. Por exemplo, usando programação, eu consigo produzir tabelas bem bonitas, aplicativo, enfim, mas esse é outro papo. Tá bom? Comenta aí, compartilha, curte se você curtiu esse vídeo. É isso aí. Beijinho, tchau. Até a próxima.